Fala galerinha, tudo bem? Professor Edilson de novo, vamos trabalhar um pouquinho aqui com um conteúdo legal pra caramba, né? Da citologia, olha lá, conhecido como núcleo celular. Galera, você vai ter que tomar muito cuidado, né? Quando você está estudando essa parte de citologia, com essa palavra núcleo, né? Toma cuidado que nem toda célula tem núcleo. E nem sempre você pode dizer, tá? Que uma determinada célula, aquilo que você acredita que é o núcleo em si, na verdade, muitas vezes não é. Porque núcleo, na verdade, né? Vamos anotar aqui para você, tá? Para quem não se lembra, núcleo é um termo, né, usado, olha lá, ó, quando você tem carioteca, né, mais o material genético, no caso, o DNA, correto? Então, a união da carioteca com o material genético é o que a gente chama de núcleo celular, tá? Então, eu não vou dizer para você, por exemplo, que bactéria tem núcleo. Bactéria ela não tem núcleo pelo fato da bactéria ter apenas DNA. Tá lembrado disso? Bactéria não tem carioteca. Se ela não tem carioteca, eu não posso dizer que ela tem núcleo. Então, nesse caso, eu falo que a bactéria ela tem uma região onde o material genético fica, conhecido como nucleoide. Esse é um termo que você utiliza. Legal? E além do mais, né, galera, a gente sabe muito bem que carioteca, tá? Ela só é encontrada em indivíduos o quê? Eucariontes. Então dá uma olhada para essa célula aqui para você analisar. Olha lá, ó, aqui a gente tem uma célula e essa célula tem o núcleo verdadeiro. Porque dá para você observar tranquilamente, olha aqui, ó, que ela tem um envoltório e esse envoltório é exatamente o envoltório que está protegendo o material genético. No caso, né, o famoso DNA. Então essa célula, né, pelo fato dela apresentar carioteca, que é uma membrana que protege o material genético, você só vai encontrar, olha lá, em seres vivos o quê? Eucariontes. Beleza? A gente não pode esquecer disso aí. Edilson, quem são os eucariontes? Galera, eucariontes são todos os reinos, exceto o reino Monera. Tá lembrado dos 5 reinos? Reino Monera, reino protista ou protoctista, reino fungi, reino planté e reino animalia. Então, tirando o reino Monera, todos os demais indivíduos são todos o quê? Eucariontes. Então, eucariontes nós teríamos aqui o reino protista, né? O antigo reino protista, hoje chamado de protoctista. Temos aqui o reino fungi, temos aqui o reino planté, correto? E temos aqui o reino animalia, como o nome diz, é o reino dos animais. Todos eles são eucariontes, sendo assim, são seres que possuem carioteca. Legal? Então a nossa aula de hoje, olha lá, ó, ela vai focar nessa região, correto? Essa região conhecida como núcleo. Edilson, toda célula tem núcleo? Não, nem toda célula tem núcleo. Quer ver um exemplo? Olha só que imagem legal aqui. Ó. Aqui você tem a imagem, né, de glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos, ou também conhecidos como hemácias, como todo mundo sabe, produzido pela nossa medula óssea vermelha, ela não apresenta núcleo, certo? Ela é, então, uma célula o quê? Anucleada. E detalhe, galera, quando você olha para essa imagem, dá para ver nitidamente que existe até uma depressão, né? Olha aqui, ó, ela tem um aprofundamento, que é exatamente o local onde o núcleo deveria estar. Nesse caso, dessa célula em particular, essa ausência do núcleo, ela acaba auxiliando no transporte de quem? De gases, correto? Gás carbônico, né? No caso, o oxigênio, principalmente, é óbvio. Então, mas Edilson, ela não tem núcleo. E aí? Bom, se ela não tem núcleo, nesse caso, ela tem uma desvantagem. Ela vai viver muito pouco, né, comparado em relação às demais células do nosso corpo. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, uma hemácia ela dura aproximadamente de 90 a 120 dias. E depois ela é destruída em um órgão do lado esquerdo do nosso abdômen conhecido como baço. Tá lembrado disso? Então, nem toda célula, não pode esquecer disso, possui núcleo. Beleza? Um exemplo é o glóbulo vermelho. Beleza? Mamíferos no caso. Beleza? Joia? Bom, galera, olha que massa esse desenho aqui. Ah, professor, que célula legal. Não, não é uma célula. É o núcleo de uma célula. Para ser uma célula, eu teria que desenhar aqui, olha lá, ó, a membrana plasmática. Aqui nós teríamos o citoplasma. Fechou? Então, essa parte central é aquilo que nós chamamos de núcleo. Bom, é uma aula bem rápida que eu vou trabalhar com você aqui, bem sossegada, bem tranquila, né? Olha só que massa aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque não tem muita parte para ser detalhada, né? Especificamente em relação à morfologia do núcleo. Então o núcleo ele tem essa proteção que você está vendo que eu pintei em vermelhinho aqui, conhecido como carioteca, né, como você está vendo, certo? Ela tem um poro que permite, olha lá, ó, a entrada e a saída de nutrientes entre o núcleo e o citoplasma, chamado de poro ou anule, correto?
Beleza? Ela tem também aqui, ó, o material genético, certo? Aqui no caso a famosa cromatina, né? Se estiver na intérfase, é claro, beleza? E aqui a gente tem um gel proteico conhecido como cariolinfa, certo? E é exatamente nesse gel proteico conhecido como cariolinfa que a gente vai encontrar, olha lá, ribossomos, proteínas, certo? Carboidratos, sais minerais. E além disso, existe uma outra organela, que não está desenhada aqui, que eu estou pintando em vermelhinho, que a gente chama de nucleolo. O nucleolo é exatamente a estrutura utilizada para a produção do quê? De ribossomos. Então vamos lá mais uma vez? Vai lá. Então nós vamos encontrar no núcleo verdadeiro, não é isso? Aquele núcleo que tem carioteca, acabei de dizer. A carioteca, nós vamos encontrar a cromatina, nós vamos encontrar o nucleolo, né? Estou pintando em vermelhinho, dando mais uma destacada aqui para você, que é exatamente a região responsável pela produção de ribossomos, correto? Nós temos aqui um gel proteico dispersante, conhecido como cariolinfa, e o poro. O poro permite a entrada e a saída de substâncias entre o núcleo e o citoplasma, beleza? Então vamos lá. Gente, quando você fala em poro, né? O poro, olha aqui que massa, ó. O poro ele é encontrado exatamente nessa região, deixa eu dar uma apagadinha aqui para ficar mais tranquilo para a gente trabalhar. Olha lá, ó. Vamos apagar um pouquinho aqui, porque daí fica muito mais fácil de você visualizar umas partes da qual eu quero passar para você, tá? Vamos lá. Bom, quando a gente fala em carioteca, né? Vamos pintar de novo aqui, beleza? Vamos lá. Quando a gente fala em carioteca, a carioteca no caso, galera, tá? Olha só, vem comigo aqui. Ela tem, então, esse pequeno porozinho, né, que permite tanto a entrada quanto a saída de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Esse porozinho, você olhando de visão, né, superior, como nós estamos enxergando agora, né, ele é uma aberturinha, certo? Mas se você olhar ele, né, bem de pertinho, né, imagine só no microscópio você ter uma visualização legal dessa imagem, é exatamente isso que você vai ver. Esse é um pequeno orifício. Esse pequeno orifício é por onde você tem a saída de ribossomos, por exemplo, a entrada de nutrientes, a saída de RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossômico, tá? Todos eles saem por esse pequeno orifício chamado de poro ou, olha lá, anule, beleza? E detalhe, o que você está vendo aqui que está, né, circundando esse pequeno poro são várias moléculas de proteína. A gente chama isso, inclusive, esse conjunto dessas proteínas de complexo do poro. Ok? É o nome que você dá a essas proteínas que acabam, né, protegendo ali essa entrada e essa saída de nutrientes entre o núcleo e o citoplasma, o que vai formar o famoso poro. Legal? Bom, então como eu acabei de falar, o poro ele faz parte, né, da carioteca, os orifícios encontrados na carioteca. Eu não posso esquecer, você não pode esquecer jamais que a carioteca é uma membrana e ela é lipoproteica. Ou seja, ela tem tanto lipídios quanto o quê? Quanto proteínas. A mesma composição química da membrana plasmática. Legal? Bom, vamos lá. Eu comentei com vocês sobre cromatina. O que é a cromatina? Antes de falar de cromatina, vamos só lembrar aqui dessa fase que você está analisando aqui. Ó. Aqui eu tenho uma célula, né? Essa célula tem 4 cromossomos simples, pode contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aí essa célula se divide formando duas outras aqui no final, como você está vendo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 cromossomos. Então você parte de uma célula que tem 4 cromossomos simples e forma duas células que também têm 4 cromossomos simples, correto? Bom, galera, aí o que acontece? Aí você fala, poxa, mas como é que uma célula de 4 cromossomos vai dividir e formar duas de 4 cromossomos? Não faz sentido isso. É claro que primeiro tem que ocorrer o quê? Uma duplicação. O DNA, né, ele tem que sofrer uma duplicação. Então, cromossomo é um filamento de DNA condensado encontrado durante a divisão celular, certo? Só que, para que eu tenha uma célula que se divida em duas geneticamente iguais, primeiro o DNA ele tem que sofrer uma duplicação. Tanto que você olha aqui nesse desenho, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4 cromossomos simples. E aqui embaixo você tem 1, 2, 3, 4 cromossomos o quê? Duplicados. O DNA ele sofreu uma duplicação. Então a gente tinha uma cromatina com uma molécula de DNA e aí ela sofreu uma duplicação. E essa fase de duplicação a gente chama de intérfase. A intérfase é a divisão da mitose ou da meiose. Negativo. Intérfase é um período que antecede a divisão celular. Ela vem antes da mitose ou ela vem antes da meiose. Nesse caso em particular do desenho, ela vem antes da mitose.
A intérfase leva aproximadamente, eu disse aproximadamente 23 horas para acontecer, correto? Não é regra. E a mitose, que é quando a célula se divide em duas, ela leva aproximadamente 1 hora. Então o ciclo celular, a divisão celular, né, mais a intérfase, ou seja, o ciclo celular completo, aproximadamente 24 horas, é claro que não é uma regra. Então, primeiro, a célula se prepara para dividir. Esse período é chamado de intérfase. Pô, Deus, mas por que você falou isso? Eu te falei da intérfase, porque quando você fala em cromatina, a cromatina é um filamento de DNA encontrado na intérfase, certo? E ele tem duas partes, essa molécula de DNA. Tem uma parte, olha lá, ó, altamente condensada, conhecida como heterocromatina. Ela é condensada e inativa, certo? E aí tem um filamento desenrolado. A gente não fala desenrolado, a gente fala descondensado, conhecido como eucromatina. A eucromatina é a parte da cromatina que se encontra descondensada e ativa, né? Atua indiretamente na síntese proteica. Então, se você pegar essa fase de heterocromatina mais a fase de cromatina, todo esse conjunto, a gente chama de cromatina. Então, pera lá, vamos lá. Então, quer dizer que a gente vai encontrar no núcleo, né? A gente vai encontrar a carioteca, nós vamos encontrar o poro, certo? Nós vamos encontrar a cromatina, beleza? Vamos encontrar um gel proteico dispersante chamado de cariolinfa e uma organela conhecida como nucleolo. Como eu disse para você, o nucleolo é uma organela que atua na produção de ribossomos, certo? Então, tem até exercícios que falam assim, Edilson, o que aconteceria, né, se a gente pegasse, né, um núcleo e removesse o nucleolo desse núcleo? Bom, se você remover o nucleolo, essa célula não vai conseguir produzir ribossomos. E sem ribossomos, sem proteína. Sem proteína, morte celular. Beleza? Então, o nucleolo é uma organela nuclear que atua na produção de ribossomos. Nucleolo é encontrado em células eucariotas. Beleza, galera? Gente, bem tranquilo, né? Bem tranquilo mesmo. Eu peguei uma questão aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, modificada, bem legal, né? Que ela vai falar um pouquinho exatamente sobre o que nós acabamos de trabalhar aqui em relação ao núcleo. Olha lá. O núcleo é uma estrutura que coordena e comanda as funções celulares, assinadas por posições que apresentam relações corretas entre as estruturas nucleares, sua ocorrência e características químicas ou funcionais. Olha que questão legal. Ao observarmos o núcleo interfase, bom, então ele está falando que o núcleo foi observado na intérfase. Lembra? Período que antecede a divisão celular. Em microscópio óptico, verificamos uma total compactação da cromatina que passa a se chamar cromossomo. Errado. Na intérfase você tem um filamento. Lembra da cromatina? Ela tem um filamento condensado e um filamento descondensado. Errado. A carioteca corresponde ao fluido. Errado. Carioteca é membrana. Fluido é a cariolinfa, ou carioplasma, ou nucleoplasma. Você pode dar esses três nomes se você quiser. A membrana nuclear, olha lá, apresenta poros ou anule, através dos quais ocorrem importantes trocas de macromoléculas, né, como proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos, entre núcleo e citoplasma. Perfeito, item 4. O nucleolo mergulhado no nucleoplasma está presente em células eucarióticas. Perfeito também. O nucleolo é uma região de intensa síntese de RNA ribossômico. Beleza! Atua na produção de ribossomos, que é constituído de RNA ribossômico. A cromatina é formada por uma única e longa molécula de RNA. É que eu estou na frente aqui, né, de você. Sai de lado um pouquinho aqui. Não é RNA, é molécula de DNA, associada a várias moléculas de glicoproteínas. Então, galera, errado. Itens corretos 4, 8, 16, gabarito 28. Beleza? Fica então aí uma aula para você de núcleo celular. Valeu, galera. A gente se vê na próxima aula. Tchau!